noite a todos. Graça e paz a todos, amém? Amém ou não amém? Amém. Apocalipse 3, versículo de número 14. Glória a Deus. Encontraram? Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Diz, ó, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és feliz, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Eu vou ser breve nesta noite, pois nós queremos orar ainda um pouquinho com os irmãos, e de antemão vamos abordar esta passagem no seu contexto histórico e cultural, para compreendermos o que Jesus estava falando à igreja de Laodiceia, e em seguida vamos fazer também uma aplicação pessoal, mas antes vamos desmistificar algumas interpretações um pouco equivocadas, talvez, desta passagem, ok? Somente esse é o nosso objetivo dessa noite. A igreja de Laodiceia, na verdade, ela fica em uma cidade que tem todo um contexto. Quando Jesus está falando, há uma linguagem metafórica aqui, que eles conseguem compreender e assimilar diretamente aquilo que Jesus está falando. Por exemplo, essa cidade, ela tinha águas térmicas, águas quentes, e tinha águas frias, mas ela também tinha águas mornas. Alguns historiadores dizem que tinha uma mina, digamos assim, de água fria e uma mina de água quente. E elas então, um pouco adiante, se encontravam e formavam uma água morna. Então tinha esses três tipos de água naquele lugar. E sabemos, pois, que a água morna não serve para muita coisa. Se você tomar água morna, você sabe o que acontece? Alguém sabe o que acontece se tomar água morna? Eu vou revelar para vocês um segredo aqui. Se vocês tomar água morna, uma das coisas que vai acontecer é que vocês vão vomitar. Pouco tempo depois, vocês simplesmente vão vomitar. Era uma técnica que os antigos usavam quando comia algo estragado e descobria alguns minutos depois, para não fazer a digestão e ficar muito mal,
por muito tempo doente, o que eles faziam? De seguida tomava água morna, que era para voltar para fora novamente. E assim limpava o estômago e não tinha problema nenhum. Siga a vida normal. Alguém já fez isso aqui? Foi só eu. Eu já fiz isso uma vez. Porque eu comi uma massa estragada. E eu depois me apercebi, mas eu já estava no final. Então eu tive que causar náuseas em mim para mandar ele embora, porque eu não posso comer nada estragado. Fiambre, se passar 2 dias no frigorífico e eu comer, eu fico mal disposto. Só para os irmãos terem ideia. Então, se eu desconfiar, falar, está estragado, é melhor não comer, porque vai dar problema. Depois vai dar problema. Então eu desconfiei, aí eu fiz uma técnica mais moderna, que nós já descobrimos, que é enfiar o dedo na goela. Né? Alguém já fez isso aqui, né? Ou não? Eu pensei que era só eu estava sozinho nessa história. Então, vamos ver, né? Então vamos entendendo. Então, aquele povo, aquela igreja que estava naquele lugar, estava em uma cidade que tinha, digamos assim, também uma fábrica. Ela tinha uma fábrica de algodão, de lã, de vestes, importava, exportava. Ela também era conhecida porque ela tinha bancos, tinha a parte financeira de muito valor. Então ela era uma cidade, digamos assim, rica. Ela também era conhecida pela sua medicina, né? Tanto através das medicinas convencionais, como através dos medicamentos que ela fabricava. E toda a figura de linguagem, todo o contexto que nós vamos ler aqui nessa passagem indica que eles estão percebendo e assimilando a linguagem de Jesus. Eu vou tentar explicar nos dias de hoje mais ou menos algo aqui, para ver se vocês vão perceber. Por exemplo, se tiver uma rodinha de pessoas assim, meia fofoqueira, e eu, por exemplo, usar uma linguagem de hoje, eu dizer, olha, aquela ali parece a casa dos segredos. Vocês vão perceber ou não? Vão perceber, a maioria. Vai, não vai? Vai por causa dos segredos, porque só tem fofoca lá, né? Mas se eu só escrever isso aqui e levar para um outro país, as pessoas lá, não, casa dos segredos, o que é isso? Não vão perceber, mas eu aqui, e nós, né, os Tugas, eu me incluo já, 20 anos aqui, então, nós vamos perceber que é um lugar onde está rolando muita fofoca, falando muito uns dos outros, porque parece com a casa dos segredos. Naquele tempo não era diferente, as pessoas estavam compreendendo. Então ele estava numa cidade onde ela era rica, onde ela era abastada. Veja bem que muita gente aplica esse contexto de quente para crente. Eu já ouvi pessoas explicar isso. E frio para os não crentes, mas não é. Ambos é para os dois, ok? E o quente é bom e o frio nesse caso aqui era bom também. A morna é que não era, ok? A água quente, ela também tinha o seu valor medicinal. Ela era terapêutica. A água fria também é. Já visto quando os jogadores têm aquelas lesões, né? Eles entram numa piscina de gelo. Mas raramente eles vão entrar numa água assim morna. Ou é quente e a seguir a gelada para fechar os poros. Tem aquelas terapias para abrir os poros, fechar os poros, para curar lesão. Então as duas coisas eram boas. Então se é quente ou se é frio é bom. Agora, ficar na encruzilhada, digamos assim, que já não é a coisa boa. Ser morno, aquela água morna causava vômito. E Jesus diz assim, porque és morno, causa-me vômitos, causa-me náuseas, porque era o que acontecia. Mas eu não quero deter muito aqui, mas veja bem que ele fala assim, que eles pensavam com eles que eles eram ricos, que eles eram autossuficientes. O pastor pregou aqui outro dia, né, sobre a presença de Jesus, que ela é suficiente, que nós precisamos da presença dele na nossa vida. E Jesus está dizendo aqui que eles tinham todas essas coisas. Será que era mal ser ricos? Não. Eles viviam, eles estavam numa cidade, no seu contexto, era uma igreja, com certeza era uma grande catedral, né? Com certeza tinha LEDs, né? Tinha LCD, tinha tudo aquilo que nós queremos, essa é a verdade. E não há nada de errado nisso. Mas simplesmente não podia omitir as outras coisas. Eles não eram autossuficientes. Eles precisavam de Jesus. Eles precisavam da pessoa de Jesus. E ele fala assim, aconselho que de mim compres
aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Então aquelas pessoas, elas identificam, porque elas conheciam ouro. Era uma cidade rica. Elas conheciam o valor monetário do ouro. Mas talvez o ouro que elas tinham não era tão refinado. Quanto mais refinado o ouro, mais caro ele é. O garimpo que extrai lá o ouro, ele vende o ouro ainda barato. Mas as pessoas que depois refinam o ouro, vende ele muito mais caro. Ou seja, ele é muito mais valioso. Quanto mais refinado, mais valioso ele é. Depois ele diz assim, e vestiduras brancas para vestir. Ou seja, eles estão compreendendo perfeitamente, porque lá tinha uma fábrica de vestimentas. Uma não, se calhar tinha várias fábricas de vestimentas. Eles eram conhecidos por ter bons tecelões, por ter fazer a melhor roupa, para exportar. Então era uma cidade, veja bem que era uma cidade rica. Ou seja, todo mundo queria talvez emigrar ou trabalhar naquela cidade, porque com certeza pagava bem, com certeza. E uma cidade que é rica, naturalmente ela vai ter uma igreja rica. É impossível, uma cidade rica, quase impossível, né? Se tiver uma igreja, digamos assim, que não é bem sucedida, bem vistosa, do ponto de vista material, alguma coisa está de errado. E uma delas é a infidelidade. Pelo menos essa é a mínima. Porque senão ela vai ter todas as condições que uma igreja precisa ter. Certo? Vamos lá. Depois ele diz assim, para que eles possam comprar colírio. Então ela tinha também, fabricava, era conhecida pelos seus laboratórios, aquela cidade que fabricavam remédio. Então Jesus não está falando, eles estão lendo a mensagem e estão compreendendo perfeitamente aquela mensagem que ele quis dizer para eles, porque Jesus ele trabalha dentro da cultura local. E essa era a cultura daquela cidade. Só que eles, por ter isso, eles pensavam que era mais do que os outros. Ok? Eles pensavam que era mais do que os outros. Pensavam que podia mais do que as outras pessoas. E veja bem que essa igreja aqui é a única que Jesus não faz nenhum elogio para ela. Essa não tem. Todas, se você for ler as outras igrejas que ele escreveu as cartas, ele fez crítica, mas também elogiou em alguns pontos. Mas nessa ele não fez nenhum tipo de elogio. Ele puxou a orelha sem dó aqui. Veja bem. E o que representa esse conselho dele? Aconselho que de mim compres, né? Que também é uma linguagem figurada, que ninguém na verdade não compra nada de Deus, certo? Mas a primeira coisa é o ouro. E o ouro é algo muito valioso. E o que é que mais valioso nós temos? E que não podemos abrir mão? Uma delas é a nossa fé. Porque sem a fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem a fé, nada poderemos fazer. Então a fé é algo mais precioso que nós temos que guardar. Paulo fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei muito dinheiro no banco. Não. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei um Ferrari na garagem. Não. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja bem que a fé em momento nenhum, o segredo de Paulo foi não perder a fé em nenhum momento da sua vida. Porque muitas coisas ele perdeu, né? Muitos direitos talvez ele perdeu, mas não podemos perder a fé. A fé é algo valioso. E talvez aquela igreja já tinha perdido a fé. Talvez nos dias que estamos vivendo, o culto online tem tomado conta, né? E muita gente tem gostado e tem acostumado com o culto online. Não, eu assisti online. Você foi no culto? Não, assisti online. Amém, que os irmãos estão assistindo online aí em casa. Mas é bom deslocar até a casa de Deus. Não podemos acostumar só com o culto online. Porque ele vai online, e daqui, meu filho, está on, off, já não está online.
né? Cai a interrupção online e daí não tem culto para ninguém, né? Que se cair, vocês vão ter culto aqui, meus irmãos. E por aí as pessoas vão se distanciando, vão se esfriando. E muitas igrejas já estão entregando os seus templos, porque elas agora acreditam no culto online. Vai ser o culto online eternamente. Culto online. As duas coisas podem até andar, mas muita gente vão se perdendo e vão perdendo a fé, porque vão se distanciando da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por onde? Ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia tem uns aplicativos abençoados que você fecha a tela e continua ouvindo o culto online. Mas daí a pouco você já não sabe se está online ou deixou de estar online, né, ou offline, porque a pessoa não quer estar presa à atenção, ela quer só ouvir. A outra coisa que ele pede, olha, que compre de mim vestes brancas. E o que é vestes brancas? Vestes brancas é sinônimo de pureza. Pureza é sinônimo de santidade. Até não está bom aqui o negócio, até não está acertando todas. Santidade. Então ele aconselha que dele compre vestes brancas. Então veja bem que as pessoas, elas tinham vestes brancas, mas não eram as vestes brancas que Jesus queria. Jesus queria que elas se santificassem. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos santificar para Deus. Porque sem santidade é impossível chegarmos a Deus. Depois ele diz assim: aconselho também que compre colírio. E para que serve o colírio? Para limpar os olhos, para enxergar melhor, né? Então, o colírio é para discernir melhor as coisas. Então, o colírio era para discernimento espiritual. Mas não é discernimento espiritual para ver o defeito dos outros. Era discernimento espiritual para enxergar, para eles ver a sua nudez. Era para eles se tocar. Não diz, se toca, mano. Se liga. Era para eles se ligar. Era para eles ter o discernimento espiritual deles próprios. Da vida, não da vida alheia. Mas perceber quando a coisa está ruim para o nosso lado. Tentar nos entender e ver. Porque se você ler essa carta, nada mais, nada menos, ela é um despertamento para um fervor espiritual. É nada mais, resumindo tudo, nada mais, nada menos, era isso. Eles já não estavam acomodados, estavam light. Então Jesus queria que eles pudessem enxergar, pudessem ter o discernimento espiritual, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Não podemos perder o discernimento espiritual. Depois ele fala assim, olha, ele continua dizendo que repreende todos quando ele ama, né? E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus aqui, muita gente usou esse versículo, né? Eu não digo que talvez erradamente, talvez até salvou muita gente, para evangelizar, né? E diz: Jesus está batendo na porta do seu coração, mas na verdade, sem querer forçar a barra, o texto não está tratando disso, está tratando de uma igreja. Jesus está na porta de uma igreja, e ainda mais, ele está do lado de fora. Agora imagina bem uma igreja na qual Jesus está do lado de fora. É complicado, né? Mas ele está do lado de fora. Veja bem que Jesus, a todo momento, ele quer participar com a igreja. Ele quer estar com a igreja. Então ele está do lado de fora batendo. Ele fala, não é ao ouvir, mas se ouvir. Né? Se ouvir. Dá-nos uma ligeira ideia que parece que ele está do lado de fora, batendo numa porta que não tem o trinco. Para alguém que está do lado de dentro,
Necessário estar ali na assistência e ir lá e abrir, porque do lado de fora há umas portas assim, só tem o trinco do lado de dentro. E ele está batendo para entrar. Ele está falando com uma igreja. Ele quer entrar. E se abrir a porta, ele diz que entra e janta com as pessoas. E ceia com as pessoas. E participa com as pessoas. Então é muito importante de nós convidarmos Jesus para estar conosco. Veja bem que existe igreja, podem existir igrejas que Jesus está do lado de fora. Porque às vezes fala assim, a pessoa fala assim, a igreja sou eu. Não. Nós somos a igreja. Eu posso dizer, você é a igreja, mas você não pode dizer a igreja sou eu. Por quê? Porque a igreja não sou eu sozinho. Eu sozinho não sou a igreja. Nós somos a igreja. Quando eu falo você, já está dizendo que tem mais uma pessoa, né? Não está na primeira, já está na segunda. Nós somos a igreja. E Jesus quer entrar na igreja, cear com eles, fazer a festa conosco. Nessa noite, Ele nos convida. Ele nos convida para sentar à mesa com Ele. Eis que estou à porta e bato. Jesus continua batendo na porta da igreja. Ele continua batendo, querendo entrar. Será que nessa noite nós vamos deixar Ele entrar? Será que nessa noite nós vamos deixar Ele entrar e ceiar conosco? Eu te pergunto nessa noite, a pergunta que eu te faço, será que Jesus vai cear com você? Porque se Jesus vir para cear conosco, eu tenho certeza que tem alegria. Porque na mesa que Jesus está, tem alegria. Eu tento imaginar a mesa que Jesus está, aquela mesa de quando nós estamos em família. Quando você está em família. Quando você está em família, tem coronavírus? Tem, pergunto eu. Não, lá em casa não tem. Lá em casa pode chegar alguém e dizer assim, olha, seu filho tem coronavírus. Eu vou beijar ele na mesma, sem máscara. Porque o amor que eu tenho por ele é muito maior do que o coronavírus. Amém? Eu vou dizer, salta esses vírus todos em mim e que deles desapareça todos os vírus. Porque o amor do Pai é maior do que nós imaginamos. Então eu imagino aquela mesa. Quando você está naquela mesa, quando você põe uma mesa de jantar, ou uma mesa de almoço, você põe os talheres, você coloca as taças, você coloca os pratos e você coloca a picanha na churrasqueira, porque eu estou chegando. Amém? E há alegria, não há alegria? Há um momento de comunhão, há um momento de satisfação, há um momento que o nosso coração se alegra, porque aquele ato glorifica o Deus que está no céu. Porque tem gente que pensa que a glorificação a Deus são só com as nossas palavras. Não, todas as nossas atitudes, elas glorificam a Deus. Você pode estar passeando no shopping com os seus filhos, com a sua família, aquela sua atitude está glorificando a Deus. Você pode estar jogando bola no parque, no ginásio, com seus filhos, que aquela atitude glorifica a Deus. E é bom quando essa pessoa chega, ou quando aquele convidado chega e toca a campainha que nós estamos esperando. Não é verdade? A mesa está pronta na sala, a lareira está acesa, o aquecedor já está ligado também, já não precisa mais, né? Que a lareira está acesa. E quando toca a campainha, você fala, chegou aquela pessoa que você convidou, aquela pessoa que tocou na porta, você abriu a porta para ela. E a partir daquele momento vai desenvolver um diálogo, uma conversa, o seu coração vai se alegrar. Eu imagino que nessa noite é da mesma forma. Uma mesa está posta. Jesus está batendo na porta querendo entrar e diz, se abrires a porta eu vou cear com você e você comigo. E naquela comunhão, naquela mesa, as pessoas falam de tudo. Essa é a verdade. As pessoas falam de vitória, as pessoas falam de derrotas, as pessoas falam de fracasso, elas falam de tudo.
elas sorriem junto, elas contam bênção, elas contam derrotas, elas contam de tudo, certo? Elas sorriem, porque ali elas têm liberdade, porque elas estão ceando, porque elas estão em comunhão. Nós nessa noite estamos em comunhão com o Pai. E nessa noite você pode colocar todos os seus problemas diante de Deus. Você pode falar das suas vitórias, você pode falar das suas derrotas. Você pode dizer: Deus, obrigado porque esse dia foi maravilhoso e eu conquistei grandes coisas. Mas você também pode dizer: Deus, obrigado porque esse dia foi muito sofrido, eu fui massacrado, eu fui abaixo, eu estava desanimado. Você pode dizer: eu estava doente, eu estava enfermo. Você pode pôr diante dele todas as coisas, porque faz parte de cear com ele. E então nessa mesa, de repente começa a aparecer soluções. Você conta um problema e a pessoa fala assim: ah não, mas eu sei de alguém que resolve isso, não preocupa, depois falamos, vou pegar aqui o seu contato. Não é verdade? Quantas vezes já aconteceu de eu falar alguma coisa para uma pessoa, num jantar, numa coisa, resolver um documento, a pessoa: não, eu sei onde que resolve. Rapaz, mas você está tendo essa dor de cabeça toda para quê? Porque ele está sentado, porque estamos numa mesa a cear com aquela pessoa que tocou na nossa porta, que foi convidado. Eu quero te dizer que Jesus está na porta. E se nós abrirmos nesse culto de oração e falar com Ele, porque oração, irmãos, oração é muito mais do que um diálogo. Oração é um lugar, olha o que eu vou falar para vocês aqui, talvez nunca ouviram. Oração é um lugar aonde a gente vai, ok? Oração é um lugar aonde a gente vai, porque aonde você está, você coloca o joelho e você vai naquele lugar que chama Santo dos Santos, aonde está o Todo-Poderoso. E você pode ir neste lugar da onde você está. Nessa noite você pode ir a este lugar, porque a oração é muito mais do que um diálogo. É um lugar onde nós vamos para falar todas as coisas, para cear com Ele, para dialogar com Ele, para contar as nossas tristezas e contar as nossas vitórias. E Ele tem solução para nós. E Deus, Ele fala assim: olha, por que não me disse antes? Por que nós não falamos para tantas pessoas, mas por que não falamos para Deus antes? Ele quer ouvir dos nossos lábios. Nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé. A mesa ela está posta. Eu sei que tudo que está acontecendo no mundo nos entristece, nos deixa muitas pessoas sem perspectiva. Mas na hora que nós estamos na mesa, querido, todas essas coisas são passageiras. Nessa noite ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei. Se abrirmos, ele entrará. Eu quero dizer para você e te dar uma notícia boa: ele já entrou, porque nós já abrimos a porta. Ele já não está mais do lado de fora. Aleluia. Você vai colocar os seus problemas diante de Deus. Talvez você veja este lugar nessa noite desanimado, triste com alguma situação e não tem mais perspectiva. Talvez você que está em casa está na mesma situação. Mas Jesus nessa noite está dizendo que nós devemos guardar a nossa fé como o apóstolo Paulo, que nós devemos vestir as vestes da santidade de Deus, que nós devemos comprar colírio dele para ter discernimento espiritual, para que nós possamos triunfar nessa caminhada, para que possamos triunfar nessa caminhada. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele quer te encorajar nessa noite a buscar Ele. Você no seu lugar por um momento, enquanto o louvor adora em nome do Senhor, nós vamos clamar a Ele.
nós vamos buscar a Ele, porque nós já não somos mais autossuficientes.